A paz do Senhor para todos os irmãos. Estou de volta aí depois de algum tempo sem transmitir nenhuma lição da escola dominical. Estou de volta para chamar a atenção, sua atenção, professor de escola dominical, você aluno, sobre essa lição número 4, né? Essa lição número 4 me chamou tanta atenção que eu resolvi retornar a trazer o comentário dessa lição. Não que as outras lições não tenham chamado a minha atenção, mas que essa especialmente eu me sentia assim, muito motivado a fazer essa live aqui, essa transmissão aqui. Não somente essa, mas a lição número 5 também é muito interessante, que fala sobre o casamento é para sempre. Mas vamos nessa nossa lição aqui, deixa eu desaparecer aqui da tela. Bem, você pode ver, o título dessa lição é Resguardando-se de Sentimentos Ruins. E eu quero comentar com você essa lição, né? Sem mais delongas, vamos nós ali estar falando um pouquinho a respeito dessa lição. Deixa eu botar o slide para aparecer para vocês aí. Atenção, vamos lá. No texto áureo: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Nós vivemos um mundo, irmãos, tão estressante, né? Que às vezes até mesmo um servo do Senhor, ele pode estar no auge do seu estresse, pode estar no clímax daquele corre-corre e por uma coisinha à toa. A pessoa pode, atualmente está assim, por uma coisinha à toa, a pessoa pode estar se encolerizando contra seu irmão. Eu, há tempos atrás, isso faz um bom tempo, né? Eu estava dentro de um ônibus, peguei um ônibus, eu sou aqui de Itaboraí, peguei um ônibus, né? Um ônibus imprensado, dia de sábado, indo em direção a Pachecos. Na época eram poucos ônibus, e era muito espaçoso os horários. Minha filha, eram espaçosos os horários. Rapaz, quando eu entrei no ônibus cheio, entrou um rapaz também no ônibus e ele entrou pedindo licença a todo mundo, com licença, vou descer logo ali, com licença, vou descer logo ali. E ao invés de descer no local que ele disse que ia descer, ele ficou dentro do ônibus, né? Foi lá na frente, ficou em pé lá na frente. Porque naquela época a entrada do ônibus, a porta do ônibus era pela traseira. Ele ficou lá na frente em pé. Aí o outro que ia descer, e a descida do ônibus, a saída do ônibus era na porta da frente, o outro que ia descer, tá vendo lá? Ele falou que ia descer e não desceu, passou aqui empurrando todo mundo e agora tá lá na frente. Esse último irmão, quando ele foi descer, ele foi no rosto do cara que estava lá na frente. Olha, cara, você não falou que ia descer logo ali? Deu um soco no rosto do cara e desceu. Você sabe aquela violência grátis? E infelizmente o mundo tá assim. E desse tempo pra cá, a situação piorou. As pessoas estão mais nervosas, mais estressantes. Por qualquer coisa, as pessoas se estressam. Então, a gente vive aí nesse mundo. Mas só que nós não podemos transferir o nosso estresse diário, o nosso estresse no trabalho, o nosso estresse na escola, o nosso estresse na faculdade. Nós não podemos trazer esse estresse em forma de ódio, em forma de pouca paciência para aquelas pessoas que estão perto de nós, nossos irmãos da igreja, nossa família. Nós não podemos fazer isso, né? Por quê? Porque a palavra do Senhor condena. E o fato de dizer, eu estava estressado, isso aí não será desculpa naquele dia. Senhor, eu fiquei com ódio do meu irmão porque eu estava muito estressado, o dia do Senhor sabe, e tal. Não, isso não será desculpa. Então, se você pensa assim, pode ir tratando de melhorar, né? Pode ir tratando de mudar, porque senão, naquele dia, não haverá desculpas. Então, a verdade prática diz, eu vos digo, será réu de juízo se encolerizar contra o seu irmão. E tem pessoas que não têm paciência, tem pessoas que não amam. A verdade é essa, tem pessoas que não amam. Por qualquer coisa fica com ódio do irmão. Por qualquer coisa quer ver desculpa o termo, a desgraça do irmão. E um cristão não pode ser assim. Um cristão não pode ser assim. A verdade prática, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do evangelho. Então a cólera e a ira, elas têm que ser evitadas. E elas precisam ser vencidas. Vencidas com o quê? Com o ensino do Evangelho. Vamos prosseguir aí. A nossa leitura em classe está em Mateus 5, 21 e 26, que diz assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo.
Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que ele chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Bem, eu vou ficar comentando aqui os versículos. Vamos direto para o comentário da lição, né? Na introdução. Nesta lição aprenderemos que o mestre divino, com o mestre divino, algumas coisas, né? Primeira coisa, o evangelho não é antinomista. O que é antinomismo? Né? O que é isso? O que seria um evangelho antinomista? Então nós vamos ver isso aí tudo nessa lição. A outra coisa também, a cólera é a antessala do homicídio. A cólera é a antessala do homicídio. Quem vai praticar um homicídio, geralmente, antes ele está encolerizado. Então a cólera, quantas vezes a gente já viu pessoas boas, né? Pessoas que não tinham nenhuma passagem pela polícia, bom pai de família, trabalhador. Eu já vi pessoas assim cometerem assassinato, né? Cometerem um homicídio. Porque na hora deu a raiva, pegou a faca, na hora deu a raiva, deu um soco, o outro caiu, bateu a cabeça. Então a cólera é muito perigosa. Ela é a antessala do homicídio. É você estar aqui para depois ir para outro compartimento que é o homicídio. Então isso tudo a gente vai ver nessa lição. E para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Que não adianta eu falar que eu sou servo do Senhor, sou isso e aquilo, se eu não consigo me reconciliar com o meu irmão, com o próximo. Então eu estou sendo, na verdade, mentiroso. Outra coisa que a gente vai aprender aqui é que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. A gente vê que o ser humano perdeu o valor. A gente sabe disso. Há dias atrás, nós vimos aí nas reportagens na internet, um homem passou mal, morreu na praia, o corpo ficou lá estendido no chão e as pessoas tomando sol do lado do corpo ali, como se não tivesse nada ali, como se nada tivesse acontecido ali. Eu fiquei assim, estarrecido com isso. Mas é assim, a vida humana perdeu o valor. Uma pessoa tira a vida da outra ali, uma pessoa, sabe, causa violência ou pratica violência contra a outra ali, porque a vida humana perdeu o valor. Mas vamos lá. O evangelho não é antinomista. Mas o que é antinomismo? Né? Nós estamos já para a primeira parte. Se você está com a sua revista aí, pode ir. Eu não vou me demorar muito. O que é antinomismo? Essa palavra deriva do grego, né? Anti, que significa contra, e de nomos, né? De nomos, faltou o acento no O aí. Nomos, que significa lei. Então, anti significa contra, nomos significa lei. Então, quando a gente fala antinomismo, está falando a respeito de tudo que é contrário à lei, normas e regras. Então, o antinomismo é aquilo que é contra a lei, contra a norma, não tem regras, né? A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Não existe regras, não existe normas. Então, segundo essa ideia, a ideia dessa palavra, os cristãos não precisam obedecer lei moral do Antigo Testamento, né? São regras e nós não precisamos obedecer. Isso é o que diz essa palavra, o antinomismo, né? E o que diz os defensores dessa teoria do antinomismo? Bem, eles falam o seguinte: a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Então eles falam que a lei não veio de Deus, a lei não é de Deus, a lei não teve origem em Deus. Então a lei deve ser rejeitada. Esses são os defensores do antinomismo. Existem outros ainda que dizem o seguinte: Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Então, se Deus já tinha determinado a existência do pecado,
então ninguém vai poder evitar o pecado. Então não existe lei, não existe regras, não existe nada disso. O que nós temos que fazer é viver a vida do jeito que a gente quiser. Então é isso que dizem os defensores, né? E a outra coisa que os defensores falam é que a lei, ela é oposta ao evangelho. Então isso é isso que eles dizem, é isso que eles afirmam, né? Deixa eu sumir aqui para você ler o que está na tela. Esse ensino viola as escrituras. O antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Então, o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Isso aí contraria o que está nas escrituras, porque existem regras sim, existem sim coisas a cumprir no evangelho. O evangelho não é você fazer o que você quiser na sua vida. Não, não é assim. Não é você fazer o que você quiser. Nada disso. Muitas pessoas falam sobre a questão da liberdade. Como o apóstolo Paulo falou mesmo, né? As pessoas usam da liberdade para dar ocasião à carne, né? Para poder fazer, desculpa o termo mais uma vez, libertinagem. Então nós sabemos que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Prosseguindo, deixa eu prosseguir aqui. A lei e o evangelho, segundo subtópico, a lei e o evangelho. Jesus não desprezou a lei, tá? Muitas pessoas pensam que Jesus desprezou a lei. A expressão "ouvisto o que foi dito aos antigos", aí logo aqui no nosso primeiro versículo da lição, aponta uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Ouvisto o que foi dito aos antigos, então o Senhor está mostrando lá atrás, mostrando a lei. Então ele não desprezou a lei, de maneira nenhuma. Ele não desprezou a lei. O Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Então, o que ele veio fazer? Ele veio dar ênfase à autoridade da lei, né? Ele fez sobressair a autoridade da lei, mas esclarecendo para os seus ouvintes e para nós também, porque a palavra do Senhor chegou até as nossas vidas, a intenção de Deus presente na lei. Por que o Senhor deu aquela lei? Qual era a intenção do Senhor quando ele outorgou ou passou a Moisés a lei do Senhor, a lei dele? Por que ele fez isso? Então, Jesus veio fazer o quê? Ele veio revelar a real intenção de Deus presente na lei, tá? Prosseguindo, deixa eu sumir aqui para poder você ver aí na tela. Não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Então, meus irmãos, deixa eu voltar aqui. Então, muitas pessoas falam assim: no tempo da lei era mais difícil, no tempo da graça é mais fácil. Não, eu penso o contrário, porque antigamente, no tempo da lei, a pessoa pensava assim, a pessoa só era considerado pecado, só era considerado mesmo que a pessoa pecou, por exemplo, no caso de não matarás, se a pessoa matasse. Mas o Senhor não, ele ampliou e aprofundou mais o sentido da lei. Ele diz o seguinte, o homicídio tem início no coração do ser humano. Quando o ser humano está irado, aí tem início. Por isso ele fala no versículo 22, aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Chamar seu irmão de raca, chamar de louco. Então ele está falando que, primeiramente, o homicídio já está no coração. O que faz depois a pessoa praticar o homicídio é o ato ali. O que levou a pessoa a praticar o homicídio foi que ele já estava ali dentro da pessoa, dentro do coração. É isso que o Senhor está falando, é isso que ele está dizendo aqui. Isso não é somente em relação ao homicídio. Nós sabemos que isso aí também é em relação ao adultério, que a pessoa às vezes já está com adultério no coração. E isso todos os pecados, qualquer pecado. Primeiro ele nasce no coração, a palavra do Senhor diz isso, depois ele nasce. Então o pecado já começa no coração e depois ele sai. Então a gente sabe que o pecado já no coração já é uma impossibilidade da pessoa alcançar a vida eterna. Porque até o salmista pergunta: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Aí ele mesmo responde: quem tem as mãos limpas, ou seja, não praticou, não fez o ato, e o coração puro, ou seja, aquele ato não estava também no coração da pessoa, não estava no seu coração. Então, o Senhor Jesus, ele ampliou e aprofundou aí o sentido da lei.
Vamos aí continuar. Legalismo e antinomismo. São dois extremos, né? Num extremo está o legalismo, no outro extremo está o antinomismo. Bem, o legalismo, todo mundo sabe, é a observância e prática rigorosa das leis para obtenção do favor divino. Então, se eu quero o favor divino, se eu quero a salvação, se eu quero o favor de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou observar e eu vou praticar a lei. Aí eu vou obter o favor divino. Já o antinomismo, como nós falamos, é rejeição a todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Né? A pessoa está livre para pecar. Os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, ou seja, esses princípios são válidos em qualquer época e cultura. Então, os princípios de Deus, que há 2.000, 3.000 anos atrás, o que era pecado, hoje em dia continua sendo pecado, tá? Não mudou, não. Os princípios morais divinos continuam ainda valendo para a minha vida, que serviu para os antigos, ainda serve, porque são atemporais. Então serve para qualquer época. E o que é pecado aqui no Brasil é pecado também nos Estados Unidos, é pecado em qualquer cultura. Porque os princípios morais divinos revelados na Bíblia são atemporais. O cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto o antinomismo. Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. São dois extremos. A pessoa tem que ter cuidado. A pessoa tem que se manter em equilíbrio. Porque tem gente que é legalista, inclusive acha que por suas obras pode ser salvo. E já o outro é antinomista. Acha que não precisa de regra nenhuma, pode fazer qualquer outra coisa. E não é bem isso que a Bíblia diz. Vamos já ir para o resumo aí do tópico 1. Deixa eu sumir aqui para você enxergar a tela. O Evangelho não é antinomista, isto é, ele tem normas, regras e limites claros. O Evangelho também não é legalista, isto é, não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas e outras práticas religiosas, esperando algum favor divino. Então, como eu falei, os extremos são ruins. Tá? Porque o Evangelho também não é legalista. Nós não estamos presos a observâncias rigorosas de datas, de dias e de dietas. Sabe como? Você comeu isso, você vai para o inferno. Você trabalhou no dia tal. Não. O Evangelho não é legalista. Se alguém tem dúvida a respeito disso, procure se aprofundar mais na palavra do Senhor e prestar atenção naquilo que Cristo diz. Porque Cristo, ele não veio abolir a lei, mas ele esclareceu qual era a intenção de Deus na lei. Tá? E é nessa intenção de Deus, nas palavras de Cristo, que nós nos baseamos atualmente. Prosseguindo. Deixa eu prosseguir aqui. Vamos lá para o próximo tópico. A cólera é o primeiro ato para o homicídio, né? Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Aquilo que eu falei. As pessoas às vezes pensam que só é pecado se ele matar, só é pecado se ele adulterar, só é pecado se ele fornicar. E o que está no coração? E o que está na mente? Como nós falamos que é a antessala. No coração das pessoas, às vezes tem a antessala do pecado que ele vai cometer. Então, Jesus não anulou o sexto mandamento. O Senhor, ele não anulou. Não matar é não matar mesmo. Tá? Não pode matar, mas o homicídio está além da prática mesmo ali, do ato sendo praticado ali. O homicídio também já está no coração da pessoa. E me preocupa isso às vezes, porque tem gente que tem tanto ódio de outro que se pudesse matava, né? E tem alguns até que falam isso: se eu pudesse eu matava, se eu pudesse eu matava. E isso aí é perigoso, porque aí de repente, né, como aquilo que eu falei, lembra daquilo que eu falei? Da pessoa que é tão boa pessoa, tão trabalhador e vai lá e tira a vida de alguém? É porque muitas vezes isso aí já está no coração. Se eu pudesse, eu matava. Se eu pudesse, eu fazia. Então na hora que vem ali a pressão ali, a pessoa vai e comete aquele ato. Mas aquele ato, ele já foi ali guardado, ele foi adubado ali, foi cuidado, esse ato foi cuidado ali no coração. E quando vê a pessoa, pá, e faz, e acabou. Não tem jeito, se complica.
Qualquer que aborrece a seu irmão, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, se a pessoa é homicida, né, ele não tem a vida eterna. E se ele aborrece aí no sentido de ele odeia seu irmão, se ele não gosta do seu irmão, a Bíblia já diz que ele é homicida. E quantos homicidas nós temos por aí? Pensa um pouquinho. Quantos homicidas nós temos por aí? O verbo irar no grego, em Mateus 5,22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Então, a ira vai conduzir a pessoa à prática do homicídio. Mas o homicídio já está no coração da pessoa. Não dá para ser mais claro do que isso, né? Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas a sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Então, às vezes a pessoa deixa, por causa dos sentimentos, a pessoa deixa o sentimento de cólera, de rancor, de ódio, a pessoa deixa essas emoções extravasarem de uma forma que vai causar insultos, a pessoa vai dizer palavras que não devem, a pessoa vai começar a trazer críticas que não devem, e aí todas essas ações aí, né, incluindo outras, vão antecipar o homicídio. Mas só que essas ações, segundo a palavra, segundo o Cristo, já é homicídio, já é um homicida. Se a pessoa tem raiva do outro, já é um homicida. Então o nosso coração tem que estar limpo, o nosso coração tem que estar tratado pela presença do Espírito Santo, para que esses sentimentos ruins não fiquem, ali dentro, enraizados dentro do nosso coração. Prosseguindo, a cólera no contexto bíblico. Um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A Bíblia fala isso, né? Deixa eu sumir aqui para você olhar a tela. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Então, a ira é uma emoção humana. Aquilo é do ser humano, né? E a gente vê pessoas se irando contra o pecado, né? E vamos prosseguir mais um pouquinho para você ver uma coisa. Olha só. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam no templo um covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Tem muita gente que fica se dizendo, não, porque não pode, o próprio Senhor Jesus se irou, mas a ira do Senhor foi contra aqueles que faziam do templo um covil de ladrões. A ira do Senhor foi no sentido de zelo, né? É diferente da ira, você se irar contra a pessoa, porque uma pessoa pecou, não, ela tem que morrer, ela tem isso, aquilo, outro, e tal, ou a pessoa foi contra você em algum determinado momento, ou fez alguma coisa que você não gostou, ou te disse algo que te feriu, e você se voltar contra aquela pessoa, no sentido de querer fazer vingança contra essa pessoa. Então, aí essa ira aí, é pecaminosa. Essa ira aí, eu posso chamá-la de homicídio. É uma ira homicida. Tá entendendo? Então é preciso examinar o coração. Por que eu tô com tanta raiva de fulano? Por que eu tô com tanta raiva de fulano? Por que eu quero matar fulano? É porque ele me fez alguma coisa ruim pra mim? Então eu quero vingança? É isso que eu quero? Vamos prosseguir. Deixa eu sumir aqui novamente para vocês enxergar a tela. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Então você lê os versículos aí depois, para a gente não ficar aqui por muito tempo, para o vídeo não ficar muito longo, né? O valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Aquilo que eu falei, né? Já falei, a pessoa, a vida humana para algumas pessoas não tem nenhum valor. Mas para Cristo tem valor. A sua vida tem valor para Cristo.
Você acha assim? Concorda comigo? Que a sua vida tem valor para Deus? A vida do irmão também tem valor para Deus. A vida daquele cara lá na rua que está te xingando, daquele vizinho que te perturba, daquele irmão na igreja que fez algo que você não gostou, a vida dele também é importante para Deus. Conseguem entender isso? A vida humana, o Senhor Jesus, ele dá valor à vida humana. Então vejamos só. Deixa eu já aparecer aqui novamente. Desculpa por tentar sumindo aqui. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Então, pelo fato do outro ser humano ter valor, nós tratarmos ele como cabeça oca, seu inútil, seu louco, seu ímpio, seu incrédulo, isso aí tudo é uma conduta moralmente desprezível, né? Porque ele é um incrédulo, ele é isso aí que... Isso aí é uma conduta desprezível. Então a gente precisa, porque o outro ser humano também tem valor. Ele tem valor. Ele tem valor para o Senhor. O Senhor valorizou a vida humana. Vamos prosseguir aqui. Já posso voltar a aparecer aqui na tela. Então vamos lá. Observe que para quem manifestasse esse tipo de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego geena, respectivamente. Então, se alguém, aqui é para falar para o Senhor disso, se alguém tem esse comportamento, chamou o outro disso, daquilo outro, já era para ser fritado lá no inferno. Entendeu? Então, temos que ter cuidado em relação a isso. Vamos prosseguir. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem, os que têm no coração a cólera, o ódio e o rancor. Então quem fica ali nutrindo isso aí, tem gente que não quer se livrar. Tem gente que acha até que ter ódio, ter rancor podemos dizer que é uma estratégia de defesa. Não, eu não vou amar, eu vou odiar porque me fez mal, porque fez aquilo outro. Não, eu não vou ser palhaço, eu não vou ser bobo e tal. Não. E vai nutrindo aquilo ali. A cólera, o ódio, o rancor. E, irmãos, além da pessoa já ser homicida, que a pessoa que tem cólera no seu coração, o ódio, o rancor, a palavra do Senhor diz que ele já é um homicida. Além disso, ele atrai para si doenças. Isso aí é biologicamente comprovado. Isso aí é biologicamente comprovado. Esse dia estávamos até estudando isso na faculdade. Na questão de pessoas estar com câncer por causa do estresse. Porque a pessoa não se livra do estresse. O outro é muito estressante. O outro é isso, aquilo, outro. E tal. Isso aí faz com que o organismo da pessoa comece, né, a fazer mal a si próprio. Então a pessoa, além de homicida, em outras palavras, podemos assim dizer, é um suicida. Ela também está se matando. Espiritualmente e fisicamente. Então, não peca somente quem comete um homicídio, mas quem também tem no coração a cólera, o ódio e o rancor, né? Por isso, deixa eu sumir aqui para você ler. Por isso, o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós sabemos que Deus, ele não faz acepção de pessoas, e nós também não podemos fazer acepção de pessoas, porque isto é pecado. A pessoa pode ser negra, ser branca, ser rica, ser pobre. A pessoa pode ser, sei lá, de qualquer pirâmide financeira aí, ou não é pirâmide financeira que eu quero dizer, a pessoa pode ser de qualquer grau de instrução e tudo mais, ou a sua vida econômica, não importa. O ser humano, ele é importante. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, tá bom? Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Prosseguindo, o resumo aí, no resumo do tópico, a cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Então já foi falado isso aí exaustivamente, que a cólera é o primeiro passo para o homicídio, né? A cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Então nós já falamos sobre isso aí exaustivamente. Então vamos passar por terceiro e último tópico, a oferta do altar e a desavença. Oferta do altar. Um servo do Senhor não pode ofertar no altar
com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o seu irmão, é cair na mentira. Então a palavra do Senhor já diz isso, né? 1 João 4:20. Se você diz que eu amo a Deus, mas você não pode amar a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que vê. Então, é mentira. Se você diz que ama a Deus, mas você tem ódio do seu irmão, aí, meu irmão, me perdoe, tá? Você não tá indo pro céu, não. Tá? Como diz um certo pastor aí, você não é crente, não. Tá? Então, amar a Deus e odiar o irmão não combina, tá? São coisas que destoam. Então, se você ama a Deus de verdade, você tem que amar o seu irmão também, tá? E aí a palavra diz, né? Jesus Cristo valorizava o ato de ofertar. Ofertar era algo sagrado, tá? Nós estamos falando aqui no versículo 23, tá? Eu não botei a referência, mas na lição tem. Jesus Cristo valorizava o ato de ofertar, era até algo sagrado para os judeus. Era algo, se eles quisessem algum favor divino, eles tinham que ofertar. Então isso aí tem as referências aí na revista, você pode pegar para procurar lá nesse primeiro subtópico do terceiro tópico, tem ali as referências. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Não, eu vou ofertar porque o Senhor tem me abençoado. Tá bom, mas o seu irmão? Meu irmão, deixa meu irmão pra lá. Não, não dá certo, tá errado. Por isso o Senhor mandou, deixa sua oferta aqui, deixa sua oferta aí e vai lá se consertar com seu irmão. Você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você? Não, mas eu não tenho nada contra ele. Não importa, você sabe que ele tem alguma coisa contra você? Você não sabe? Então, se você sabe que ele tem alguma coisa contra você, você tem que ir lá, procurar por ele, falar com ele, e depois vem ofertar ao Senhor. Quer seja uma oferta financeira que as pessoas dão, né, os dízimos e ofertas, quer seja uma oferta de louvor, algo que você vai dirigir a Deus. Antes de consertar com seu irmão, você não pode fazer isso. Não dá para fazer isso. Você vai estar fazendo um sacrifício, se isso é um sacrifício de tolo, porque Deus não vai estar reconhecendo. O Senhor não vai estar reconhecendo. Então é preciso consertar com seu irmão. O ensinamento de nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Se você não tem um relacionamento verdadeiro com seu irmão, você também não é correto com Deus. Não existe. Não dá para ter um relacionamento correto com Deus e você sem falar com seu irmão, sem suportar o seu irmão. Isso aí não é um relacionamento verdadeiro. Você vai para o inferno e vai morrer e vai para o inferno. Porque é preciso amar o seu irmão. E amar o irmão é algo que é possível. Amar o outro é algo que é possível. Amar o inimigo é algo que é possível. Porque senão Jesus Cristo não colocaria isso como um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele ainda falou que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos orar por aqueles que nos caluniam. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Então isso é possível, amar o inimigo, amar aquele que nos odeia, isso aí é possível, porque senão não seria um mandamento. Isso é uma escolha. Se o coração está ferido, está machucado, está magoado, mas eu escolho amar. E se eu escolho amar, eu vou fazer o quê? Eu vou ter atitudes. Atitudes de aproximação, não atitudes de separação. Porque eu decidi amar, embora meu coração esteja ferido, mesmo assim eu vou estar perto, mesmo assim eu vou conversar, mesmo assim eu vou chamar, eu vou querer acertar. Por quê? Porque eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu também tenho que amar o meu irmão. Continuando, evitando a desavença. Os versículos 23 e 24 diz respeito à adoração. Você vai levar sua oferta, você não vai entregar, vai lá consultar com seu irmão. O 25 e 26 diz respeito ao processo legal. Aqui nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Porque aqui já está falando da questão legal, né? A pessoa foi ofendida por outra e tal, e recorrer ao tribunal para consertar, para se acertar. Então o Senhor está falando sobre isso aqui. Deixa eu sumir da tela, porque eu tenho que passar outro slide. Nosso Senhor nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Porque quantas vezes, deixa eu voltar a aparecer aqui, quantas vezes as pessoas dão mau testemunho quando vão ao tribunal comum, ao tribunal aí da vida, ao tribunal secular, para resolver questões que muitas vezes nem havia necessidade de assim fazer.
coisas que poderiam ser resolvidas entre os irmãos, conversar ali, chegar ao entendimento, porque vão todos para o mesmo céu, se consertarem, obviamente. Então por que ir lá fora? Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve, deixa eu sumir aqui novamente, ele escreve, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os justos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Então o apóstolo Paulo também coaduna com o mesmo ensinamento de Cristo. Nós podemos resolver nossas questões, não precisa apresentar isso nos tribunais. O que precisa é que todos tenham um coração humilde, um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a fazer de tudo, a fazer o melhor o que for possível para manter a unidade. É isso que precisa. Precisamos evitar as desavenças. Prosseguindo, como servo de Cristo, que vivem, escrevi errado aí, as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Então eu tenho que prestar atenção em relação a isso, né? Eu tenho que prestar atenção em relação a isso. Eu não posso deixar que meus pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos, pois é isso que o nosso Senhor desejou quando escreveu não matarás. Quando ele escreveu não matarás, ele estava realmente desejando a nossa união, desejando que nós não deixássemos que nossos pensamentos, que nossas palavras viessem e nossas ações viessem ferir o nosso próximo. Por isso ele escreveu, Deus escreveu, não matarás. Esta foi a intenção de Deus na lei, né? Que nós respeitássemos nosso próximo e que nós o amássemos, que nós não o matássemos. Então, nesse momento, né, que nós possamos estar refletindo sobre isso. E quero concluir com um versículo da Palavra de Deus, na Nova Versão Internacional. O fato de haver litígio entre vós já significa uma completa derrota. Na Nova Versão Internacional diz assim: o fato de haver litígio entre vós já significa uma completa derrota. Já é ruim haver litígio entre os irmãos. Já é ruim haver guerras entre os irmãos. Já é ruim haver brigas entre os irmãos. Mas ele continua: por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Porque às vezes, irmãos, nós não vamos sair ganhando a discussão. Isso acontece até dentro de casa. Às vezes a gente tem que ficar calado. Isso acontece lá fora também. Temos que sair perdendo para poder manter a unidade. Não, eu vou abrir mão porque eu quero seguir firme com meu irmão, quero seguir em paz com meu irmão, nós vamos para o mesmo céu. Então por que não fazer isso? Por que não sofrer a injustiça? Por quê? Porque nós queremos ser o melhor. Nós queremos vencer sempre. Queremos ganhar sempre. E não conseguimos amar o nosso irmão. Mas vamos aí. Voltando lá no início. Deixa eu voltar lá no início, o slide lá para o início. Lá no início, vamos voltar lá no início, lá na capa. Então nós precisamos, sabe o que, irmãos? Nós precisamos, deixa eu chegar lá, estou chegando. Nós precisamos nos resguardar desses sentimentos ruins. Nós precisamos não deixar que esses sentimentos ruins encontrem lugar e fiquem ali no nosso coração, atrapalhando, ou melhor, impedindo a nossa salvação. E que Deus esteja abençoando as vossas vidas. Fiquem todos na paz de Cristo. Até a próxima lição, que talvez eu ministre amanhã ou depois, que o título é O Casamento é para Sempre. Será a lição 5 a ser ministrada no dia 1º de maio de 2022. Que o Senhor abençoe as vossas vidas.